Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 8ª videoaula das nossas lições bíblicas faixa etária de jovens, onde estudamos durante esse trimestre o seguinte assunto que vem como assunto principal da capa das nossas revistas. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje a nossa lição de número 8 traz o seguinte assunto: respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Texto principal: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Encontramos esse texto em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 11. O resumo da nossa lição: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Nossos objetivos de hoje: primeiro, compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças, explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. Nós temos a nossa leitura bíblica, que é o nosso texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 ao 16. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs em toda pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Veja que assuntos importantes são tratados aqui, assuntos relacionados à caminhada cristã do dia a dia, como que os cristãos, como que o obreiro deve tratar as mulheres novas, as mais vividas, as mais idosas, e como que os familiares devem tratar algum membro da sua família que porventura veio a ficar viúva. Introdução. O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, pessoas de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia
a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Quem tem fé também honra os seus deveres familiares, cumpre os seus deveres familiares. Muitas pessoas acham que a fé vai levá-los a abandonar a sua família. Não é isto que a palavra de Deus ensina. Até mesmo algumas pessoas acham que a sua família é um tropeço com relação ao seu ministério ou ao seu serviço para Deus. E não é. É um mau entendimento ou uma soberba do coração dessa pessoa que está preocupado mais em aparecer do que em realmente fazer aquilo que agrada o Senhor. Na verdade, porque geralmente quem está em casa cuidando dos seus não vai aparecer nos holofotes, né? Não vai aparecer por aí, né? Somente aqueles que fazem coisas grandiosas diante das massas, das multidões. Mas o que importa para Deus é cumprir a sua vontade e não aparecer para as multidões. Na verdade, existem até homens ou mulheres que põem culpa no seu cônjuge. Não faço a obra de Deus porque meu marido é um tropeço, porque minha esposa é um tropeço. Olha o que você está falando. Bem, vamos ao primeiro tópico. O padrão familiar. Os anciãos, diferentemente de outros textos, como Atos 20, 17, em 1 Timóteo 5 e 1, o termo ancião não é o equivalente ao ofício de presbítero, que era o dirigente ou pastores das igrejas locais. Significa aqui homem idoso. Isso se confirma, inclusive, porque no versículo seguinte, que é o versículo 2 do capítulo 5 de 1 Timóteo, o mesmo vocábulo aparece em sua forma feminina, referindo-se a mulheres idosas. Então, o termo ancião aqui não refere-se à função ou cargo do presbítero, né? Aqueles que tinham a liderança da igreja na época. Timóteo tinha o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Contudo, tinha uma maneira adequada para cada faixa etária. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente. Na nossa linguagem mais matuta aqui, falar abusado, né? Digamos assim. Não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. Paulo está se referindo à abordagem, principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Timóteo deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige ao pai, porque, na verdade, o filho sempre tem a obrigação de dirigir-se ao pai respeitosamente. Filho nenhum tem direito de erguer a voz contra o seu pai, nem que o seu pai esteja errado em alguma coisa. É a maneira correta de referir-se ao pai. Tá bom? Então, Timóteo deveria dirigir-se aos anciãos como um filho se dirige ao pai, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Seu pai errou, o que você vai fazer? Chega lá falando bruto e... Não, chega com jeitinho, com calma, conversa direitinho. Assim deve ser o obreiro com aqueles irmãos na igreja que são mais velhos, mais maduros na idade, né? Tem que tratar com respeito. Não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos. Podia repreender os homens idosos? Sim. Conquanto que se observasse a maneira correta de fazer isso, né? Não se podia chegar e, como se diz o ditado, chutar o pau da barraca com o idoso. Tem que ter respeito. Tinha que ser assim naquele tempo e tem que ser assim ainda hoje. Porque as pessoas continuam com a sua mesma dignidade, com o seu mesmo valor, né? Dignos de respeito. Os jovens. Vivemos em uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Também
podemos dizer que, em parte, isso tem sido observado em algumas igrejas. É visto, é notório isso. Aceitar a correção nos torna pessoas sábias, mas rejeitá-la impõe graves prejuízos à nossa alma. Isso aparece em Provérbios 8 e 33, 15, versos 31 ao 33. Quem despreza a correção é tolo. Então, se nós vivemos um tempo, uma época em que a correção é algo que deve ser rejeitado, que jamais ninguém deve corrigir ninguém, então estamos nos formando mal, viu? Muito mal. Se Timóteo poderia e deveria repreender aos idosos, sempre que necessário, quanto mais aos jovens. Mais uma vez, contudo, precisaria observar um padrão adequado. E o parâmetro, em função de sua idade, era o relacionamento entre irmãos. Quer dizer, trata os mais jovens como irmãos, trata as mais jovens como irmãs. A afetividade deveria estar presente na transmissão da repreensão. Então, até aqui nós podemos compreender que não é proibido repreender uma pessoa, seja ela jovem, seja ela uma pessoa idosa, porém, isso deve ser feito com afeto. Deve ser feito com cuidado, não como se aquela pessoa fosse o seu inimigo, não como se aquela pessoa fosse o seu adversário. Assim, Timóteo evitaria qualquer distanciamento ou indiferença em sua conduta. Afinal, ali estava um pastor que também era jovem, né? Tópico 2, aliás, subtópico 3. As mulheres idosas. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Como tratar as mulheres idosas? Como você trata a sua mãe. Mas como é que você trata a sua mãe? Nenhum filho, repito, nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Não deve, não pode, em hipótese alguma. Deve devotar-lhe profundo respeito. Sempre, sempre. Porque eu já fiz 18 anos. Não importa a sua idade. Porque eu já sou casado. Não importa o seu estado civil. Não importa. Ela continua sendo sua mãe. Tá bom? Então, o dever do filho, tratar bem a sua mãe. Não ser arrogante com sua mãe, não ser duro com sua mãe, tratá-la com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho. E se errou, procura conversar. Mas nunca vai para cima como se fosse um companheiro seu de meio de rua. Né? Apesar que não podemos fazer isso também com os companheiros lá de meio de rua. Né? Não pode. O comportamento cristão tem que ser completamente diferente. Mas com relação a pai, a mãe, uma pessoa idosa, o respeito deve ser dobrado. Tá bom? O exemplo de Timóteo como líder espiritual deveria ser observado pelos crentes de Éfeso e nos serve de inspiração para todas as áreas da vida. Honrar os idosos é um mandamento divino para todos nós. Levítico 19 e verso 32 diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não é porque esse texto aparece no Antigo Testamento deve ser desprezado, não. Existe um princípio aqui de honra e de respeito para com a face do velho, do idoso, né? Como a linguagem mais moderna, do idoso. E aqui no Novo Testamento vemos que esse princípio se repete. Portanto, somos obrigados, sim, a cumprir, a observar, a colocar isso em prática. Segundo tópico, o relacionamento com as moças. Como que o obreiro vai comportar-se com as moças da igreja?
em toda pureza. Não é meio puro, não. Em toda, total, completa, absoluta pureza. Quando trata da admoestação às moças, Paulo acrescenta o seguinte: em toda a pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sobre seus cuidados. O pastor precisa tratar a todos como membros da família de Deus, seja essa pessoa solteiro ou seja essa pessoa casada, seja um jovem ou seja um idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre em estado de vigilância, como o Senhor Jesus Cristo disse e Mateus registrou no capítulo 26, verso 41. Vigilância total, não é somente orar. Temos que ser vigilantes e saber que os membros da igreja não são propriedade nossa, não são objetos para desprezar ou para tratar com um comportamento além daquilo que é permitido, né? Pureza em tudo. O jovem pastor precisa dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo moças. Nesses contatos pessoais, precisava ser vigilante e precisa ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar sua vida espiritual, o seu ministério e trazer escândalo para a obra do nosso Deus. Era no passado assim e deve ser no presente assim. Entende? Então, no presente, com a ascensão da tecnologia, o jovem pastor, o obreiro, né, que tem a liberdade de estar cuidando, aí, orientando, zelando, apacentando pessoas de diversas idades, inclusive moças, nunca, jamais deve estar através, por exemplo, de uma rede social, batendo papo com as moças da igreja todo dia, tal, aqui. Nada disso, entende? Não pode, não deve, porque você pode estar gerando um problema para você no futuro. A expressão em toda a pureza nos indica a necessidade de ser puros nos pensamentos, no olhar, no falar e também no agir. No contato com pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos que porventura possa surgir. Se surgir, tem que ser combatido no exato momento em que eles surgiram. Não pode ficar com esse negócio da cabeça, entende? Confessando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os. Para isso, é fundamental que enchamos nossa mente de coisas boas, de coisas puras, como diz Tiago 4:8. E que tenhamos temor de Deus e um coração disposto a respeitar, independente. Entender que a moça é jovem, né? É uma moça até mesmo de boa aparência, mas não é sua esposa. Você tem liberdade com ela. Não é sua esposa, entende isso? Ali vai ser a esposa de outra pessoa. Você quieta no seu lugar, se contenta com o que tem e vai servir a Deus e dar glória no nome de Jesus, né? Respeito sempre, absolutamente sempre. Ninhos na cabeça. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros. Agora, só preste atenção uma coisa. O autor da lição não está querendo dizer que é normal ter pensamento impuro. Tá bom? Isso é resultado da queda. Não é normal. Isso é resultado de uma natureza ainda não regenerada 100% completamente, como um dia estaremos quando Cristo nos tirar daqui e nos levar para a eternidade. Mas nenhum de nós está livre, porque o cidadão que disser, nunca veio um pensamento estranho na minha cabeça, não. Veio sim, né? E agora, mais o que fazer? Todos nós podemos refutar, rejeitar, desprezar
tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente. O problema é quando é cultivado esse negócio, para que não germinem e produza seus frutos, que nunca serão bons, porque um pensamento acatado, acolhido, vai se transformar em prática. Não é verdade? Cultivamos maus pensamentos quando os alimentamos com objetos de nossos desejos, seja em atitude apenas mental, criando um filme, uma coisa, uma imagem, né? Seja abrindo os canais da audição ou da visão para receber impulsos externos, prestando atenção no corpo de alguém, vendo vídeos que não deve, vendo fotos que não deve, entende? E aí você não vai estar só com o pensamento errado, não. Você vai estar completamente errado. E está a um passo para a destruição. Terceiro e último tópico, mandamento às viúvas. Verdadeiramente viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, como um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam um voto de se dedicarem exclusivamente a Deus servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas, mas o texto de 1 Timóteo 5:1-16 não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas, embora fique claro que havia sim um rol específico daquelas que seriam alvo da ajuda material ou financeira da igreja, já que na época não havia o que existe hoje, auxílios do governo, pensão, uma aposentadoria, essas coisas. Elas são chamadas de verdadeiramente viúvas, que eram aquelas que não se envolviam em um novo casamento, que não viviam por aí namoricando, depois que ficou viúva. Eram chamadas verdadeiramente viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. 3 requisitos muito significativos aqui. A idade em que essas mulheres já não podiam trabalhar como dantes. Família, não poderiam, se elas tinham uma família que os apoiasse, que as acolhesse, então a igreja não tinha obrigação de, dispensar a elas algumas coisas, alguns benefícios para sustentá-las. Mas não somente isso, elas tinham também que ter um bom testemunho de boas obras. Tinha que ser piedosa, dedicada em fazer o bem ao próximo. Se não fosse assim, a igreja não ajudaria. O cuidado das viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignas do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrição, seguindo aí alguns critérios. Primeiro, responsabilidade da família. As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por esses filhos e por esses netos. Paulo enfatiza a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro de casa, para com a própria família, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está aí, portanto, a vontade de Deus para esse assunto de tanto apelo público. A família deve ser encorajada a cumprir o seu papel, que é acolher os mais necessitados. No caso, família, órfão. E a Bíblia, ela não abona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros. Do texto em estudo, podemos extrair uma clara refutação do socialismo, que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e de suas famílias, procurando criar um sistema de dependência do Estado, um paternalismo doentio. O que nós temos aqui, um auxílio a pessoas carentes sem tirar a responsabilidade da família para com aquela pessoa. Paulo faz um recorte acerca da idade, indicando que não deveria ser inscrita viúva com menos de 60 anos. A idade era um dos requisitos a ser conjugado com os demais. Certamente considerava os fatores próprios da época, como a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que poderia ter
para atender ao seu sustento na condição de viúvas sem filhos. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento. Ou seja, a partir dos 60 anos, essa mulher não iria casar mais. Testemunho pessoal. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, perseverando de dia e de noite em rogos e orações. Não deveria, portanto, ter atitude de reclamação ou exigência. Era necessário ser humilde. Em relação às viúvas que viviam em deleites ou prazeres, o apóstolo reputa como espiritualmente mortas. Quem vive em deleites e prazeres, espiritualmente está morto, e no caso específico aqui, a viúva. A viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação a Deus. Contudo, não é interpretado como uma proibição inflexível para um novo casamento. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal. A conduta de inteira fidelidade conjugal. Além disso, a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras, criando os filhos, recebido e atendido bem as pessoas em sua casa, se dedicado a práticas serviçais humildes, como lavar os pés aos santos e socorrido os aflitos. Viúvas mais novas. As viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja, porque, quando se tornavam levianas contra Cristo, queriam casar-se. O texto nos indica que algumas delas, que provavelmente haviam se decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, rompiam com o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Viviam ociosas, de casa em casa, como fofoqueiras, se importando com a vida dos outros. Entende? O apartar-se de Cristo aqui não é porque uma viúva, por exemplo, alguém ficou viúva com 30 anos. Não é que essa pessoa arrumou um novo casamento e agora alguém classificava ela como alguém que havia, digamos assim, se tornado uma mulher desonesta com Cristo, havia se tornado uma mulher pecadora, uma mulher leviana, porque casou normalmente com um homem de Deus. Fulano agora é leviana porque casou. Não é dentro desse contexto. O texto aqui está falando de mulheres viúvas que não somente se entregavam aos prazeres, mas elas viviam ociosas, de casa em casa, como fofoqueiras, se importando com a vida dos outros. Entende? Vivendo um comportamento que não é adequado para uma mulher que serve a Deus. Pessoas verdadeiramente transmissoras de maledicências. Elas viviam praticando essas coisas, por isso que está dito que elas se tornavam levianas. Então, para evitar isso, Paulo recomenda às viúvas mais novas, o equivalente à expressão moças, que se casassem, gerassem filhos e cuidassem de suas próprias casas, fugindo de todo o mau testemunho. Vivessem dedicadas, cuidando dos seus afazeres, não se importando com a vida dos outros. Isso era para o passado e é também para o presente. Porque tanto uma mulher nova, que se case ou não, como um homem, que vive se importando com a vida dos outros, levando e trazendo história dos outros, está precisando entregar a vida para Jesus, que não conheceu Jesus ainda. Isso não é testemunho, isso não é obra de Deus, Está a serviço do adversário. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula e honra a constituição da família. Conclusão. A palavra de Deus é completa, ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas da nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós em suas necessidades. E vimos também que o obreiro cristão precisa ser respeitoso, tanto com os idosos como com as moças mais novas da igreja. Respeito acima de tudo, bom caráter, bom comportamento, assim glorificaremos a Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo.